Olá, ontem eu me deitei, hoje me levantei porque o Senhor me sustentou. Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Samuel Cordeiro e hoje, através desse vídeo, estarei falando para vocês tudo o que aconteceu na minha vida. Eu sei que atrás de cada pessoa tem uma história. Então, assim como grandes empresários, grandes pessoas influentes na vida, no mundo, vamos dizer assim, Elon Musk foi um dos caras que poderosos hoje. Então, atrás de grandes homens tem uma história que eu creio que para você não é diferente e nem para mim também é diferente. Então, pessoal, quero começar a contar minha história para vocês. Eu creio que vai ajudar muita gente. Eu já comecei esse canal uma vez e iniciei um canal, até desativei, tá rodando aí pro YouTube e acabei desistindo. Um dia eu estava deitado, comecei a pensar de começar a fazer novamente, ativar esse canal que estava parado e eu creio que vai ajudar muitas pessoas, vai ajudar muita gente, porque muitas pessoas que conhecem a minha história, a minha vida, sempre diz para mim estar comentando alguma coisa para poder agregar e ajudar muitas pessoas. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Beleza, pessoal? Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou estar contando em série. Nós vamos estar fazendo uma série neste canal, contando um pouquinho da nossa vida, um pouquinho da nossa história, saber que da onde nós começamos, lá embaixo, e chegar aonde nós chegamos, beleza, pessoal? Então, se você curte esse tipo de vídeo, então já se inscreve no nosso canal, dá um like aí para estar fortalecendo o nosso canal e nos ajudando, beleza? Pessoal, eu sou uma pessoa simples, comum, viemos de uma família lá do Paraná, meus pais são paranaenses, são lavradores de terras, né? São criados no meio, no sítio, em fazendas, então nós fomos criados no meio do mato, assim dizemos lá no Paraná, né, pessoal? Então nós somos bem simples mesmo, na verdade. Meus pais são agricultores, então eles mexem com roças, né, na roça até hoje, nos dias de hoje. E então, pessoal, comecei minha vida. Eu sou o mais velho da minha casa. Nós éramos 4 irmãos, hoje somos 3. Faleceu um. Eu sou o mais velho. Aí tem mais um irmão e uma irmã. Então, nós no total de todos somos 3. Eram 4, agora somos 3. Beleza, pessoal? Então, pessoal, eu comecei com uma vida na minha infância, desde novinho, eu já comecei a trabalhar. Então, pessoal, só que nunca fui bom com roça. Meus pais sempre trabalhando com roça, meus irmãos, e eu sendo mais velho, eu nunca fui afim de trabalhar vamos dizer assim, no pesado, né? Eu sempre gostei de trabalhar, mexer com vendas. Desde os meus 8 anos de idade, eu já fui engraxate, lá no Paraná. Tenho minha caixinha de engraxate até hoje na minha casa, desde quando eu comecei a engraxar lá atrás. Hoje eu estou com 41 anos e ó, pra você ver, eu tinha 8 anos e hoje eu tenho 2 caixinhas de engraxar sapatos, que são os meus troféus, que eu guardo até hoje como relíquia. Vou estar mostrando para vocês em breve, no decorrer das carruagens aqui, vou estar mostrando para vocês. Beleza, pessoal? Eu conto com vocês. Então, vou contar essa parte bem resumido mesmo, sabe, pessoal? Então, com essa caixinha de engraxar sapato, eu sustentei a minha casa, a casa onde a gente morava com meus pais. Meus pais moravam no sítio, né, perto da cidade, e eu engraxava na rodoviária, numa cidade chamada Ortigueira. Na verdade, pessoal, eu sou nascido aqui no estado de São Paulo, numa cidade chamada Barrinha, e fui criado no Paraná, nessa cidade chamada Ortigueira. Lá em Ortigueira a gente foi engraxate, então engraxava sapato lá. Então, com essa renda que eu fazia, eu sustentava a casa. Um dia eu comprava um pacotinho de arroz, outro dia um pacotinho de feijão, um dia eu comprava um frango. E assim ia, pessoal, mantendo a casa. E meu pai sempre foi um homem de mexer com, na época, a gente não sei como é que vocês falam aí, mas meu pai era um homem que mexia com rolo, eles falam rolo, né? Breganhar, trocar umas coisas assim, antigamente trocava 1 quilo de feijão por um pedacinho de carne. Então, assim, meu pai sempre fazia rolo, né? Fazia esse tipo de breganha. Então, só que meu pai nunca foi um bom negociante desse jeito de fazer rolo. Ele sempre estava, às vezes, levando tinta, vamos dizer assim, né?
Então, os pessoal, eu lembro uma vez que meu pai fazendo um rolo, fez um rolo com ciganaiado, com um monte de cigano, assim, vendeu uns cavalos pro cigano lá, e certo dia de madrugada, o cigano pegou todas as coisas dele, ó, deu pé na linha, meu pai ficou sem cavalo, sem nada, e foram embora, levaram tudo embora. Então, pessoal, então, voltando para minha história, eu tive esse. Vendi sorvete na rua. Uma vez, pessoal, que eu estava vendendo sorvete, chegou um monte de molecada, assim, que queria chupar sorvete, tudo, eu fico tudo feliz, tudo, e os pessoas, uns rapazes mais grandes, assim, né? Abriram o carrinho, começaram a chupar picolé, picolé, de pet, foram, ó, deu no pé, foi embora, eu fiquei lá com os carrinhos sem sorvete, e no fim tive que pagar tudo, que os meninos foram embora, né? Então, mas mesmo assim, pessoal, nunca desisti. Eu sempre fui uma pessoa persistente. Eu creio que no decorrer da vida de cada um de nós, o que nós mais precisamos é persistência e persistir, né? Paciência e persistência, que essa é a palavra mais adequada que nós temos que dizer, né? Então, pessoal, a minha história começou aí, lá. Hoje eu estou com 41 anos, então a minha história começou como uma caixinha de ingresso de sapato, e, enfim, passou um certo tempo, quando eu estava mais ou menos com 14 anos de idade, eu vim para o estado de São Paulo. Vim com um parente meu, um primo meu, nessa cidade que eu nasci, chamado Barrinha, e eles vieram para trabalhar como colhedor de laranja, e eu vim junto com eles. Naquele tempo, pessoal, eu lembro que eles vieram, eu vim com eles, e eles começaram, arrumaram um serviço lá para trabalhar, tudo na colheita de laranja, e como eu era menor de idade, eles não conseguiam, naquela época, arrumar emprego para mim trabalhar. Então eu vim para trabalhar com eles. Só que foi passando o tempo, pessoal, e o meu primo fez uma safra de laranja aí, ele pegou, ganhou o dinheiro dele, eu morava junto com eles, e eles pegaram e foram embora, voltaram para o Paraná, e eu resolvi ficar. E nessa cidade chamada Barrinha, ali morava meus tios, né, os parentescos da minha mãe, dos meus pais são do Paraná e da minha mãe são daqui do estado de São Paulo, os parentescos nossos. E aí, pessoal, resolvi ficar ali morando com os meus tios na época, eu não lembro a data mais ou menos, se foi 2019, não, acho que foi 1999, quase 2000. Eu lembro que em 2001 aconteceu aquele acidente das Torres Gêmeas lá, 11 de setembro. Então, pessoal, aquela ficou bem marcante na minha cabeça. E chegou uma época, tudo, pessoal, que acontece na vida da gente, na tua vida, na minha vida, nada acontece por acaso. Deus tem um plano atrás de tudo isso. E eu não culpo os meus tios, meus parentes que moramos com eles, eu não culpo eles. Então, pessoal, eu estou contando resumidamente, falando assim, quando eu morava com meus tios ali em Barrinha, e lógico, ele não falava aquilo lá, tudo tinha um propósito em cima daquilo lá. Meu tio hoje até faleceu, e eu tenho meus parentes que moram em Barrinha. Então, assim, ele começava a dar uma pincelada para meus primos para poder trabalhar em tudo, e eu ficava ali com 14 anos e não conseguia arrumar serviço. Então, chegou a passava uma situação bem constrangida mesmo, de morando com meus tios, né? Porque eu não trabalhava e sentia como obrigação de poder ajudar, mas eu não tinha recurso o que fazer. Então, pessoal, foi aonde que um certo dia, eu lembro como fosse agora, minha tia levantou cedo, fez meu galo de briga. Para quem não conhece, o galo de briga é fazer a sua marmita de manhã cedo. Muitos boia frias sabem disso que eu estou falando. Então eles fizeram, a minha tia fez a marmita para mim bonitinha e colocou dentro de uma mochila. Eu lembro como fosse hoje, pessoal. E eu tava com uma calça verde social, uma camiseta social, assim, só que era nem que os pessoal usava antigamente, umas camisetas. Eu não lembro que tecido que era, mas eu sei que era de cortar cana. E eu ainda, pessoal, falei que eu ia trabalhar. Cheguei no busão, era 5 e pouco da manhã. O empreiteiro não quis me levar, porque não poderia levar menor de idade. Aí foi onde eu voltei frustrado para casa. Eu peguei e falei, deixei a mochila na porta da casa da minha tia e tomei uma posição na minha vida que
às vezes, as decisões da vida da gente, ou ela te transforma, tira você daquele conforto, daquele mundinho que você estava vivendo, do que eu estava vivendo. Então foi um motivo para mim poder sair dali, para aproveitar esse tipo de situação. Eu lembro que tinha um tio meu também que já faleceu, e ele estava brigado com a minha tia e falou assim: eu também vou embora também. Nós falamos, resolvemos de nós dois juntos de arrumar as malinhas e ir embora, né? Então eu tomei uma decisão decisiva, de concreta, para poder sair, para não passar mais aquele tipo de constrangimento com meus tios, né? Então eu cheguei, resolvi fazer isso. Deixei a mochila na porta da casa deles lá. Nós morávamos num sítio também ali perto da cidade. E foi aonde que nós chegamos no trevo no trevo de Barrinha. Aí eu tinha duas, eu fiz que nem Abraão e Ló. Tinha duas saídas. Uma saída para ir do sentido para Ribeirão Preto e a outra saída para, não sei se vocês conhecem, Sertãozinho, Jaboticabal. Então, pessoal, eu cheguei diante da beira da pista e falei para meus tios assim, tio, para onde o senhor vai? O lugar que ele tomasse a decisão para ele ir, eu ia sempre ao contrário. Aí ele tomou a decisão de ir para Ribeirão Preto. E eu peguei e fui para Jaboticabal. Isso, pessoal, meu tio foi de bicicleta, ele foi até uma certa altura e acabou se arrependendo e voltando para trás. E eu, pessoal, peguei a rodovia à beira da pista e fui embora. Por incrível que pareça, pessoal, como Deus está no plano, ninguém faz, aquilo que a Bíblia fala, agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir quando Deus está agindo uma coisa, né? Então, pessoal, tudo foi um propósito de Deus ter acontecido aquilo na minha vida, Deus ter usado meus tios para chegar àquele ponto, para me sair daquela zona de conforto. Então, eu cheguei, fui caminhando na beira da pista, até chegar no pedágio. Quem for para Barrinha, ali naquela região ali, tem um pedágio, e tem um rio chamado Rio Mojim. Então, passei esse Rio Mojim, fiquei em cima da ponte, pensei até mesmo de pular lá de cima, cometer um suicídio, mas Deus não permitiu isso. Então aquilo passou para minha cabeça e foi rápido, e de repente, antes de chegar no pedágio, eu achei uma nota de R$ 5 na estrada. Pessoal, uma nota de R$ 5 na estrada, naquele tempo, R$ 5 era muito dinheiro. Então eu só estava com a minha carteirinha, meus documentos e aquela roupa, a calça verde que eu falei para vocês, a camiseta social e uma botina parecendo aqueles como é que chama? Gente, daqueles bichinhos dos sete anões, sabe? Aquele sapatinho todo assim, com o biquinho na ponta lá assim. Rapaz, e aquela botininha. E fui indo, passei o pedágio, continuei e fui. Saímos 5 horas da manhã. Chegamos, a hora que eu estava quase chegando em Jaboticabal, isso cortando de pé. Veio lá na frente uma pocinha d'água, assim, pessoal. Por incrível que pareça, é Deus, eu vejo Deus nisso. E achamos R$ 15 dentro daquela poça d'água. Então, R$ 15 dentro daquela poça d'água ali. Não, 15 não, minto, perdão, R$ 10. Tava tudo molhado, tudo sujo. Aí, pessoal, passei uma aguinha assim, limpei. E fui carregando aquela nota de R$ 10 na mão até ela enxugar. E chegamos, ó, pessoal, lá na rodoviária, onde eu queria pegar um ônibus. Opa, agora eu tô com dinheiro, agora eu quero pegar um ônibus. Então foi aonde que eu resolvi chegar. Naquele tempo, pessoal, eu fumava, eu já bebia. Então, gente, a minha infância foi precária. Então, pessoal, ali, quando eu cheguei ali na rodoviária, eu fui olhar o preço da passagem, quanto custava, e eu saí sem rumo, não sabia para onde eu ia. Eu falei assim, até cheguei a comentar, vou para onde Deus me levar. Então eu estava totalmente nas mãos de Deus. Deus sabia aonde ia me colocar, aonde ia me levar. Então, pessoal, chegando lá na rodoviária, eu vi uma passagem lá no guichê da rodoviária, Matão. Foi a única palavra que veio para mim na minha cabeça, para onde que eu queria ir. Escrito chamado assim, Matão. Uma cidade bem próxima de Barrinha ali. Então, pessoal, via lá a passagem, naquele tempo custava R$ 4,50. R$ 4,50 era o valor da passagem.
Então eu pedi pro moço tirar aquela passagem para mim e o rapaz falou que só tirava no horário, em cima do horário. E eu cheguei lá, era quase meio-dia. Eu lembro que eu comprei uma coxinha e uma coca e tinha um engraxate. Ó, pra você ver como que Deus trabalha. Por incrível que pareça, tinha um engraxate na rodoviária, engraxando o sapato. E eu comprei uma coca gelada para ele e entreguei para ele. Então, pessoal, aí nós ficamos conversando ali, rolando, fazendo um quebra-gelo, tudo ali, até dar o horário de tirar essa passagem para ir para Matão. Só que, quando deu o horário lá para as 13 horas, umas 15 horas, que eram as 3 horas da tarde, que era o horário mais ou menos, eu fui lá tirar a passagem. Cheguei para tirar a passagem lá, pessoal. Olhei lá assim no painel, lá, tinha uma placa lá assim, informando os ônibus local para onde eu ia lá. Matão 4h50. Aí viu um nome chamado Bebedouro. Esse tempo, pessoal, nós moramos em Bebedouro, moramos em uma cidadezinha chamada Monte Azul Paulista, e é onde que eu estou morando hoje. Então, pessoal, eu vi aquela plaquinha lá, assim, chamado Bebedouro 4h50. Nossa, é para lá mesmo que eu vou. E chegando ali, pessoal, fui furar no guichê para tirar a passagem. Cheguei lá, o camarada falou assim: é uma passagem para Matão, né? Eu falei, olhei bem assim: não, não, pode tirar para Bebedouro. Tipo, o rapaz fez assim para mim: decide. Porque eu não sabia nem para onde eu ia. Então, o rapaz foi, tirou a passagem para Bebedouro. Quando deu mais ou menos umas 4 horas, o ônibus encostou. Gente, eu montei naquele ônibus, eu nem acreditava que eu levantei 5 horas da manhã, andei de pé umas 4 horas, mais ou menos, que deu. E levantei, aí eu não acreditava, eu olhava na beira da pista, assim, quando eu estava sentado na janelinha, eu olhava na beira da pista, eu olhava e não acreditava que eu estava andando de ônibus. Então, pessoal, por incrível que pareça, até nisso Deus tem nos cuidado, tem nos guardado. Então, eu comecei a olhar, eu sabia que Deus ali tinha um plano nas nossas vidas. Então, mesmo com todas as dificuldades da vida, eu tinha um motivo para acreditar em Deus. Então, ali foi a porta que Deus abriu ali para mim. Então, a hora que eu entrei dentro do busão e fui indo, cheguei bem de tardezinha ali na rodoviária de Bebedouro, chamado Bebedouro ali, perto de Ribeirão Preto também. Pessoal, por incrível que pareça, desci do ônibus, aí já fui correr direto no guichê. Eu peguei e falei assim, ó, eu vou gastar esse dinheiro até onde o dinheiro acabar. A hora que o dinheiro acabar, o que eu vou fazer? Eu vou, assim, fazer andar, ser um peregrino. Essa era a minha intenção, ser um mendigo, um andarilho de rua. Que eu não queria dar informação para ninguém, eu não queria mais ter vínculo com parente, eu tomei uma decisão, falei que ia sair de casa e nunca mais ia dar notícia para ninguém. Mas, pessoal, olha só como que Deus trabalha na vida da gente. Montei dentro daquele ônibus, comprei a passagem de Bebedouro a Monte Azul Paulista. Eu sabia que o meu dinheiro dava até ali. Aí, pessoal, montei dentro do ônibus, sentei nos primeiros bancos da frente, e nisso sentou uma senhorinha do meu lado. E fui conversando com ela, tudo, e ela falou que tinha, que eu falei para ela, comentei para ela que tinha uns parentes que moravam na beira da pista, da rodovia, ali do sítio e tal. E essa senhorinha falou para mim, eu vou descer pertinho dela, vou descer pertinho do teu parente. E eu pensei comigo, opa, é mais uma oportunidade de eu ver eles, e eu vou pegar e vou passar um dia com eles aí e vou embora. Eu vou para frente, então eu vou continuar indo para frente. Então foi aonde que eu decidi fazer isso. Então, aí a senhora me falou para mim, ó, teus parentes moram ali e tal, eu desci do ônibus. Gente, a hora que eu desci do ônibus, a senhora falou para mim, ó, tá vendo aquela subida? E o ônibus subindo, pessoal. Subindo. Ó, tá vendo aquela subida lá? Ó, na próxima baixada, na próxima descida, eles moram lá, virando à esquerda. Eu pensei, não falei, mas pensei, se a senhora soubesse o tanto que eu já andei de pé hoje, fazer eu subir, toda essa subida de novo, mas estava bom. Fui continuar a agradecer a pessoa. Aí cheguei na casa da minha tia, na beira da pista, assim. E de longe, a minha tia me avistou. Ó, pra você ver a situação que eu tava, pessoal. Eu tava parecendo um mendigo mesmo, aqueles andarilhos de meio de estrada. Não sei se vocês já viram. Mas, pessoal,
Quando eu cheguei ali no sítio, minha tia não me reconheceu, achou que eu era um desses andarilhos. Aí pegou e falou para minhas primas, ó, prepara a comida aí que o mendigo tá chegando. Aí, pessoal, a situação tava feia e eu tava careca, com um bonezinho vermelho na cabeça, nunca esqueço disso. E fui descendo a escada da minha tia, já conheci que era minha tia, né? Fui descendo e tinha um cachorro super bravo, chamado Conde. E esse cachorro Conde era muito bravo. Então, pessoal, foi ali que começou o início da minha história, quando eu vim do Paraná para cá. Beleza, pessoal? Eu quero que, para não ficar muito comprido esse vídeo, quero parar aqui, justamente aqui, quando eu cheguei na casa dos meus parentes, da minha tia, ali no sítio. Beleza, pessoal? Então a gente fica conosco nesses vídeos, a gente vai continuar falando e vai continuar essa história até o fim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí no nosso canal e dá um joinha, beleza? Então, aguarde o próximo vídeo que nós estaremos comentando mais um pouquinho disso aí. Valeu e um beijo, um abraço no coração e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.